Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para você, você que está precisando de um milagre, você que precisa mudar de vida. Eu vou trazer uma reflexão da palavra para o seu coração, tá certo? E talvez você esteja se perguntando, cadê os vídeos do curso Recomeço? Né? Esse curso Recomeço foi um curso que eu gravei com 30 vídeos e se você quiser assisti-lo, é só você clicar, vai aparecer em algum canto aqui da tela, né? E você vai ter acesso a esses vídeos para você recomeçar a sua vida. São mensagens onde eu coloquei meu testemunho, eu coloquei mensagens que vão te ajudar em todas as áreas da vida, tá certo? Espero que você goste. E antes de eu começar esse estudo, eu quero trazer um estudo aqui para você. Eu gostaria que você clicasse em curtir aí, clique no joinha, se inscreva também no meu canal, porque toda semana eu tenho colocado vídeos e eu não quero que você fique de fora, tá certo? Para você ficar por dentro das novidades, você precisa se inscrever aqui no canal. Então tá bom, pessoal. A mensagem que eu quero trazer hoje para vocês está lá em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Se você quiser pegar a sua Bíblia, mas eu vou colocar aqui na tela os versículos para você acompanhar, tá certo? E eu quero ler uma história de um homem que aconteceu dois extremos na vida dele. Esse homem, antes do milagre acontecer na vida dele, ele vivia rastejando pela rua. Era um homem que carregava um corpo morto, um corpo sem vida, né? Mas de repente aconteceu um milagre na vida dele e ele entrou na igreja saltando de alegria. O homem que antes vivia numa tristeza, numa miséria, numa vida arrasada, de repente entra na igreja adorando a Deus, glorificando a Deus. Talvez você está aí me ouvindo e a sua vida espiritual ela está rastejando. Você não tem conseguido mais caminhar com Deus, ou você ainda você chegou à conclusão que a sua vida parece que é só vazio e você precisa de Deus na sua vida. Então essa mensagem é para você e você vai ter uma transformação em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler para você. Está lá em Atos 3, versículo 1 ao 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-a pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Olha que passagem maravilhosa, né? Aqui nesse contexto de Atos, mostra que Jesus já havia ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para os discípulos e eles falaram: agora vocês vão por todo mundo e vocês vão pregar o evangelho. E então Pedro e João, eles estavam entrando na igreja, que eles iam levar uma ministração ali, uma palavra. Mas eles viram um homem que estava aleijado, um homem que vivia naquele lugar. Ele ficava o tempo todo, a Bíblia não fala quantos anos, mas eu acredito que seja quase toda a vida dele. Ele ficou ali na porta do templo, pedindo esmolas, né? Então imagine como era a vida desse homem, né? Um homem que não tinha esperança nenhuma, não tinha cura, não tinha sonhos na sua vida, a não ser viver aquela rotina dura todos os dias, pedindo esmola, né? Então nós vamos fazer uma reflexão. Eu anotei aqui alguns pontos, né, para a gente refletir sobre essa passagem, porque para acontecer o milagre precisou de algumas coisas. Deus, ele não precisa de mim, Deus não precisa de você, não precisa de ninguém, mas Deus escolheu usar pessoas incapacitadas, pessoas que ninguém dava nada para elas. E a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo,
as coisas desprezíveis, as coisas que ninguém dá nada, para que Deus seja glorificado através da vida delas. Então, se você é essa pessoa que reconhece que você não pode fazer nada sem a ajuda de Deus, que as pessoas te menosprezam, as pessoas não dão a mínima para você, então saiba disso, Deus quer te escolher para que a glória dele seja manifestada. Amém? Então, se você vê o meu testemunho, você vai ver, eu não tinha nada na minha vida. Eu só queria saber de usar drogas, só queria saber de fazer coisas erradas. Eu não tinha esperança para a minha vida, eu não tinha futuro. Mas Deus me escolheu e Deus quer escolher você também. Basta você obedecer o chamado dele. Basta você entregar o seu coração para ele. Amém? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus, ele une pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, mas ele usa para fazer a obra dele, porque Deus, ele não quer igualar todo mundo. Talvez você esteja olhando para mim aqui falando da palavra de Deus e você fica pensando, nossa, mas quem dera se eu fosse igual o pastor Antônio Júnior. Quem dera eu pudesse falar com facilidade, quem dera eu pudesse ser que nem aquela pessoa, cantar que nem aquele homem. Mas isso muitas vezes nos atrapalha, porque a comparação, ela tira a nossa paz, ela rouba a nossa alegria, né? Porque Deus, ele quer que você seja usado da maneira que você é. Deus não quer ficar transformando você para ficar parecido comigo, e Deus também não quer que eu seja igual a você. Não, Deus usa pessoas diferentes. Essa é a primeira coisa que eu observo aqui nessa história, né? Então, aqui a gente vê que Pedro e João, olha o versículo 1, se você estiver com a sua Bíblia, eles estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, né? Então, eles eram pessoas completamente diferentes. Pedro, ele tinha aquele temperamento, se você for ver no ministério de Jesus, Pedro era aquele homem ousado e muitas vezes inconsequente, né? Ele queria fazer do jeito dele, impetuoso, ou seja, o temperamento de Pedro era muito forte. Mas João era um homem que era completamente o oposto. João era um homem calmo, um homem amoroso, ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Então, temperamentos totalmente diferentes. Essa é a primeira coisa que eu observo aqui. Porque como que esses dois vão caminhar juntos? Mas através do Espírito Santo de Deus, através da presença de Deus, é possível você conviver bem com pessoas diferentes de você. A gente costuma dizer que a gente fica com raiva de pessoas que são muito diferentes de nós. Mas eu costumo perceber também que às vezes a gente fica com raiva quando alguém também é muito parecido com a gente, né? Então você vai encontrar esses dois tipos de pessoas. Pessoas que fazem as mesmas coisas que você, mas pessoas que fazem coisas totalmente diferentes. E através do Espírito Santo, você consegue produzir esses frutos. Lá em Gálatas capítulo 5 fala que o fruto do Espírito é paz, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, é algo que vem do Espírito Santo. Você que talvez tenha dificuldade de lidar com seu marido, com seus filhos, porque eles são diferentes de você, ou porque são muito parecidos com você e você não gosta de ver os seus defeitos neles. Eu quero que você saiba de uma coisa, você não vai conseguir vencer sozinho esses conflitos, mas através do Espírito de Deus, você consegue. Amém? Então, eu percebo aqui que eles tinham personalidades diferentes, temperamentos diferentes. E é isso que você precisa resolver na sua vida. Se você quiser ser usado por Deus, saiba que Deus vai te usar com esse temperamento. Eu sou uma pessoa muito calma, uma pessoa, assim, eu tenho muita facilidade para ter paciência com as pessoas. E tem muita gente que já chegou e disse para mim, pastor, eu queria tanto ser que nem você, mas eu sou muito agitado, eu tenho uma vida muito agitada, eu não consigo, eu queria ser mais calmo, né? E muitas vezes a gente se esquece, né, que Deus nos fez assim. Deus fez você dessa maneira e Deus quer te usar, porque olha o quanto Pedro foi um homem usado por Deus. Mas Pedro, ele tinha aquele temperamento forte. E eu acredito que ele entendeu, falou, não, Deus me fez desse jeito, não adianta eu querer mudar. Agora eu vou querer usar isso para Deus. Eu vou usar toda essa energia que eu tenho para pregar o Evangelho. E foi isso, né? Pedro foi o primeiro a pregar ali, depois que Jesus ressuscitou, e mais de 3.000 homens se converteram através da pregação dele. Porque ele pregou com ousadia. Ele soube usar aquele temperamento dele, a personalidade dele, para a glória de Deus. Amém?
A segunda coisa que eu percebo aqui nessa passagem é que Pedro e João, eles eram companheiros de oração, né? Aqui diz que eles subiram na hora da oração, 3 horas da tarde, para orar, né? Então, olha que coisa interessante. Eles eram companheiros de oração. E hoje nós vivemos uma época que as pessoas não querem conviver mais umas com as outras. As pessoas não querem ir mais na igreja, né? Por quê? Porque veem defeitos no outro. Como eu falei, pessoas muito diferentes dela. Mas o que Deus deseja, né? E aquilo que o apóstolo Paulo falou, não vamos deixar de congregar como é costume de alguns. Porque quando você convive com outras pessoas, Deus molda você, Deus trabalha em você, né? Talvez você está pedindo, Deus, me dê mais paciência. Como que você acha que Deus vai te dar paciência? Colocando pessoas complicadas no seu caminho, né? Então, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha através da comunhão, através da união. Então procure alguém para orar junto com você. Talvez você não conhece ninguém, mas será que não é momento de você ir? Frequenta um culto, busca uma igreja séria que pregue a palavra de Deus. E principalmente, fique firme na palavra de Deus, porque aí ninguém te desvia do caminho de Deus. Mas será que não é momento de você procurar um lugar onde pessoas estão buscando a Deus? Porque por mais que a gente tenha essa tecnologia, por mais que você está ouvindo a minha mensagem aqui, é sempre bom você ter contato físico com as pessoas, você ouvir uma palavra, você ouvir uma pregação, você cantar louvores no meio da congregação junto com pessoas. Porque isso é a vontade de Deus, que o povo de Deus ande unido. E assim estavam Pedro e João. Eles estavam caminhando juntos em oração. E por causa disso, Deus operou um milagre na vida deles. Glória a Deus, né? O terceiro ponto que eu percebo aqui nessa história, né, é que aquele homem, ele esperava que pessoas de Deus estivessem no templo. Olha que interessante, começa a reparar na vida desse homem. Era um homem aleijado, um homem que não podia andar. E talvez ele pensasse, uai, peraí, eu tudo que eu preciso é de dinheiro, né? Então ele devia ter pensado, uai, vou lá para o centro da cidade, eu vou para um lugar movimentado, né? Eu vou para um lugar onde as pessoas estão saindo ali do banco, né? Aqui na minha cidade tem pessoas que ficam ali na beirada, na porta ali do banco, né? Elas usaram a cabeça, elas pensaram, a pessoa está saindo do banco com dinheiro. Outras ficam ali na porta do supermercado, sabe que a pessoa está com dinheiro para comprar. Mas por que esse homem foi para a porta do templo? Porque esse homem pensou, se esse povo fala tanto do amor de Deus, se eles falam tanto de Deus, então esse povo deve ter Deus no coração, eles vão se compadecer de mim, né? E é exatamente isso que a Bíblia diz. Eu quero ler para você um versículo, está lá em 1 João capítulo 3, o versículo 17. Olha o que diz. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então olha que interessante. Se você tiver dinheiro, se você tiver condições, bens materiais, e você vê o irmão passando necessidade, você não se compadecer do irmão, aqui nós lemos, né, em 1 João, como pode permanecer o amor de Deus na sua vida, né? Então, se o amor de Deus está na sua vida, se você fala tanto do amor de Deus, você precisa praticar. Não estou falando para fazer para os outros verem, não. Eu estou falando para você fazer porque o amor de Deus está no seu coração, independente se as pessoas vão ver, vão te elogiar ou não. Você faz porque você se compadece. Então peça para Deus te dar esse coração compassivo, que se preocupa com o irmão, tá certo? Então aqui a gente percebe que ele usou a cabeça, ele estava certo, né? Porque a igreja deveria ser o lugar que as pessoas se compadecem. E por isso eu chego à conclusão que grande parte das pessoas que estão na igreja, elas estão com amor esfriado, o amor se esfriou. Jesus disse que isso ia acontecer. No final dos tempos, o amor de quase todos ia se esfriar. Então, peça para Deus acender esse amor no seu coração, né? Não ache que servir a Deus e desprezar o irmão é certo, né? Jesus contou uma parábola de um homem que estava caído à beirada do caminho e ele estava semi-morto, quase morto, passando uma necessidade. E então, de repente, veio o sacerdote e ele olhou e ele pensou, certo, né? Não, eu preciso ir para o templo, eu preciso ir adorar, eu preciso ir servir a Deus. E desprezou aquele homem. E de repente vem um levita. Você conhece essa passagem do bom samaritano.
E aí veio o levita, ele viu aquele homem caído na beirada do caminho, e ele também pensou, não, eu estou atrasado para o culto, eu tenho que adorar a Deus, eu estou atrasado para o ministério de louvor, né? E ele desprezou, mas de repente veio um homem, né, um judeu, e aquele homem era samaritano, e ele foi lá e prestou socorro para ele. Aliás, o samaritano, ele prestou socorro para o judeu, né? E ele então foi lá e tratou das feridas dele, e era um homem que nem era religioso. Ou seja, muitas vezes a gente pode estar tão envolvido na religião e a gente se esquecer do principal, né? De se compadecer do nosso irmão, de ter amor pelo nosso irmão. Mas o outro ponto, voltando aqui para a história daquele homem, né, que estava ali na porta do templo, eu percebo uma coisa aqui. Aquele homem, ele estava pedindo dinheiro, né? E ele estava pedindo esmolas, mas a real necessidade dele não era o dinheiro. O que aquele homem precisava era de uma cura, era de um milagre para ele poder voltar a andar, né? E com isso eu entendo uma coisa: grande parte das pessoas, elas nem sabem o que elas realmente estão precisando. Elas nem têm ideia do que elas estão precisando na vida, né? E assim era esse homem, ele pedindo dinheiro, mas não era exatamente aquilo que ele estava precisando. Certamente ele pensou, esses são homens de Deus, são os discípulos de Jesus, né? Falam de Jesus o tempo todo, e Jesus fez tudo aquilo. Aquele homem poderia ter pedido, moço, ora por mim, eu preciso ser curado disso. Mas não, ele pediu esmolas, né? Isso mostra que muita gente, né? Talvez você que está me ouvindo aí, você deita na sua cama à noite, você fica olhando para o teto e você não sabe o que está faltando. Você não sabe o que realmente está faltando. Você que talvez pensa assim, nossa, mas eu sou um bom pai, eu sou um bom cidadão, eu faço tudo certo, eu não adultero, eu procuro fazer o menos possível de errado para as pessoas. Assim, aliás, eu não faço nada de errado para as pessoas, mas eu procuro fazer o menos possível de errado na minha vida. Eu não sei o que está faltando. Eu não sei porque que esse vazio continua no meu coração. Esse homem era assim também, ele não sabia o que estava faltando na vida dele. E quantas pessoas hoje, e muitas vezes eu também penso assim, porque nós estamos no mundo, e a cobiça do mundo, ela vem para nos afastar de Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Se eu pudesse viajar, eu seria mais feliz. Se eu pudesse tirar umas férias, ou ter aquele outro emprego. E a gente fica nessa ilusão, achando que se a gente tiver mais alguma coisa, aquilo vai nos trazer uma alegria, vai preencher o nosso coração. Mas a Bíblia deixa claro que a única coisa que preenche o nosso coração é quando nós entregamos nossa vida para Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados e começamos a caminhar com Cristo. Começamos a obedecer o Evangelho, obedecer os mandamentos de Deus. Então a nossa vida, o nosso coração, a Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a lei de Deus, a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma, ela preenche a cada dia o nosso coração. As lutas são muito grandes, cada vez até mesmo mais difíceis, mas a paz começa a vir reinar no nosso coração. A nossa comunhão com Deus, se a gente está firme com Deus, tudo começa, né, a dar certo na nossa vida, o nosso coração começa a se alinhar, Deus começa a restaurar a nossa vida. Aí talvez você pense assim, mas parece que quanto mais eu busco a Deus, mais as coisas ficam difíceis. Não é assim. Quanto mais você busca a Deus, mais Deus vai trabalhando na sua vida. E às vezes, assim como você arruma um guarda-roupa, você precisa tirar tudo para fora, você precisa trazer à tona, né, para que depois possa ser consertado. E no nosso país, no Brasil, a gente está vendo aí acontecer isso, né, diante dos nossos olhos. A gente olha e fala, nossa, que corrupção o nosso país tem, né? Quanta sujeira. A gente liga o jornal, é só sujeira, é só corrupção. Mas isso é um sinal bom, porque a sujeira estava debaixo do tapete. E agora, para limpar, precisa trazer para fora a sujeira, né? E é isso que a Bíblia diz, que quando você vem para Cristo, você vem para a luz. E as suas obras são manifestas, né? Então é melhor que primeiro as coisas desarrumem, mas para Deus depois ir colocando, encaixando as peças no lugar. Amém? Então, aqui a gente percebe uma coisa, se esse homem tivesse recebido aquele dinheiro, talvez ele agradeceria e nada mais aconteceria.
Mas Deus, ele tocou no coração deles, dos apóstolos Pedro e João, e eles disseram: nós não temos ouro, nós não temos prata, ou seja, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha a comunhão que esses homens tinham com Deus. Eles usaram a autoridade do nome de Jesus. E aquele homem levantou e passou a glorificar a Deus. Saiu de lá saltando e glorificando a Deus. E aqui a gente vê o milagre acontecendo. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Talvez você não entende hoje o que está acontecendo na sua vida. Talvez o vazio é grande. Talvez a sua vida está rastejando. Mas peça para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Peça para Deus aquilo que exatamente o seu coração está precisando. Deus, eu preciso de paz, eu preciso conhecer a verdade. Eu lembro que quando eu estava conhecendo mais a respeito da Bíblia, através de um primo meu, eu comecei a fazer essa oração: Deus, me guia na verdade. Me mostra qual que é o caminho, qual igreja que eu tenho que ir, Deus. Como eu faço para te encontrar? E Deus foi me conduzindo. Ele me levou numa igreja evangélica. Ali eu conheci a palavra de Deus, pessoas que me aconselharam. E principalmente, Deus me levou a conhecer Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então eu me lembro de um exemplo, de as irmãs de Lázaro. Elas sabiam que o irmão delas, que Lázaro, estava morrendo. E então elas mandaram avisar, e Jesus falou: eu já estou indo. Mas no meio do caminho, mais pessoas precisaram do milagre de Jesus. E então, quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. E aquelas mulheres falaram: mestre, se o senhor tivesse chegado antes, o nosso irmão não tinha morrido. Mas Jesus falou: não, ele não morreu. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E então Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, mesmo já tendo morrido há 4 dias. Da mesma forma, Deus faz na nossa vida. Se você acha: mas para que eu vou orar? Para que eu vou incomodar Deus se já deu tudo errado? Não pense assim. Deus, ele tem o poder de ressuscitar. E Deus tem o poder de trazer vida. Talvez você que perdeu os seus sonhos, assim como esse homem, não tinha expectativa nenhuma de vida. E Deus ressuscitou os sonhos daquele homem, a alegria daquele homem. Então não pense que porque algo deu errado, quer dizer que sempre vai ser assim. Não pense. Coloque diante de Deus. E Deus vai fazer um milagre muito melhor do que você está imaginando. Na vida de Lázaro, elas pensaram: agora foi a morte. Não é que foi a morte. Jesus tinha o milagre da ressurreição. Ele tinha um milagre muito melhor do que ela estava imaginando. E assim também vai ser na sua vida. Amém? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o comentário aqui para me saber como está sendo, se você está gostando desse estilo de vídeo que eu estou querendo trazer para você, o estilo de estudo bíblico. Se você gostou, deixe seu comentário e compartilhe também com seus amigos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.